Olá, amigos do canal Net Cidade, estamos de volta para mais uma edição do programa Integrar, o Projeto Social Integrar-te Vida, que atende muitas crianças aí nas escolas da Baixada Santista, de 4 municípios, e um dos objetivos do nosso programa é mostrar quem faz o dia a dia das oficinas do projeto, né? E o André Paulo Ferreira, que é professor de inglês e informática nos núcleos do Guarujá, é o nosso convidado de hoje. Prazer te ver novamente, André. Seja bem-vindo ao nosso programa. Igualmente, obrigado. Então, você já está aí vestindo a camisa do time, eu sei que você também, sempre. Nossa equipe veste a camisa, né? Mas antes de mais nada, eu queria que você falasse para o pessoal de casa um pouco da tua trajetória pessoal e profissional. Muito bem. Eu comecei a estudar inglês desde muito cedo. Agradeço aos meus pais por terem já desde pequeno me dado essa oportunidade de aprender e conhecer a língua. Por conta disso, já desde muito cedo também, desde 14 anos, eu já ajudava os coleguinhas com inglês na escola e tal, e começaram a comentar, pô, você devia dar aula, você devia dar aula. E isso foi crescendo até que eu efetivamente comecei a dar aula de inglês. Qual é a sua formação de inglês? Bom, eu estudei numa escola chamada English House há muitos anos, né? Estudei ali e vivi quase 5 anos fora do país. Ajuda bastante. Então, isso ajuda muito. Não, mas eu acredito que, por exemplo, não basta você somente falar. Não, claro que não. Você tem que ter uma formação técnica, né, de conhecimento, para passar os conhecimentos gramaticais, enfim, né? Ensinar a escrever e a falar corretamente, né? De repente você fora do país, não necessariamente você aprende a escrever bem, né? Você fez as duas coisas. Isso é uma grande verdade. O tempo em que eu estive aqui, eu dei aula durante o período de 9 anos antes de ir para fora do país. Para onde você foi? Então, eu trabalhava em navios de cruzeiro. Então... para várias partes do mundo. Várias partes do mundo, não tinha parada fixa. Cada dia tinha uma paisagem diferente na janela. Mas, e quando eu fui trabalhar a bordo, eu era uma espécie de anfitrião e responsável por tudo que saísse documentado no navio em língua inglesa. Tá. E então isso veio de anos de estudo enquanto professor, né? Enquanto já dava aula da língua, também ia buscando cursos e me aperfeiçoando para poder passar sempre da melhor maneira possível, claro. E quanto tempo você atua como professor de inglês? Bom, agora são 11 anos. 11 anos já? 11 anos dando aula. E nesse mundo globalizado, né, a necessidade do inglês ela é cada vez maior, né, André? Gigante. Eu costumo dizer para os meus alunos... Gigante é legal. É gigante. Gigante. Da seguinte maneira, eu falo para eles assim, pessoal, uma vez tinha um gato que estava correndo atrás de um rato. Então, o rato se enfiou na toca. E ele ficou ali escondido, esperando, e ele ficava escutando. E então ele escutava o gato miar. Quando o gato parou de miar, de repente ele escutou um latido. E pensou, opa, tô salvo, vou sair porque o cachorro não vai me comer. Quando ele sai, ele só sente aquele tranco e quando ele olha, é o gato. O gato agarrou ele e está prestes a comê-lo. E ele fala assim, ei, pera, não entendi nada. Como assim? Eu escutei um cachorro. E o gato diz para ele, bom, no mundo de hoje, quem não fala pelo menos 2 idiomas é engolido. Mas é verdade mesmo, né? É verdade. E acredito que você, de repente, eu acho que o desafio do professor é esse, né? Você ter vários públicos, né? Você pode atuar com adultos, para crianças e, no caso do integrar, né, pelas faixas etárias, são didáticas completamente diferentes, né, André? Totalmente diferentes. Então, por exemplo, nós temos uma turma de alunos de 4 a 6 anos de idade. Eles não escrevem ainda. Então, é necessário toda uma linguagem lúdica. Então, com historinhas, com figurinhas. Então, são imagens associadas a palavras e a gente vai construindo isso, aproveitando um pouco para falar para quem estiver ligado na área, né? Nós usamos construtivismo. Então, nós precisamos construir o conhecimento do nosso aluno através de várias técnicas. Uma delas é essa, com figuras, palavras, músicas. As músicas são excelentes, né? Elas trazem um ritmo e uma noção muito rápida de palavras para qualquer aluno de qualquer idade. Memorização é incrível, né? E é Perfeito prazeroso, né? Você vai numa Demais. aula que você está se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo, né? Esse é um dos nossos
focos, né? Fazer com que a criança ela tenha uma necessidade de se divertir. Tá. Então ela tem que achar que na verdade ela está brincando e não aprendendo. Só que nessa de brincar, ela aprende. Então, e André, você está quanto tempo com a gente no Integrar? No Integrar são... É 1 ano e meio agora. 1 ano e meio? Um ano e meio agora. E como é que você ficou sabendo do projeto? Como é que foi o convite para você integrar a equipe da Anne e da Andy? Eu tenho um amigo pessoal que ele trabalhava com a Anne e ele teve um direcionamento na área profissional e então ele decidiu mudar. E ele então me convidou, perguntou se eu não gostaria de assumir as aulas que ele dava tinha. aula de inglês também no projeto? Na verdade, ele dava aula de informática no projeto. Ah, tá. E aí então nós começamos com as aulas de informática para as crianças. E você dá aula de informática também, exceção do segundo bloco, né? Também, mas aí, como a minha especialidade realmente é na área de inglês, né? Então foi feita a proposta e aí, então nós começamos com as aulas de inglês. Então, vou falar de um outro amigo em comum, né? Que é um grande profissional, que é o coordenador dos núcleos do Guarujá, que trabalha diretamente com você, sempre muito presente. O Gerson Lilo conversou com a nossa reportagem. Vamos conferir. Ao meu lado, Gerson Lilo, coordenador dos núcleos Petrobras e Integrar Vida, um trabalho que vai crescendo cada vez mais, né, Lilo? Com certeza, é um trabalho maravilhoso desenvolvido pela Associação Nacional de Esportes, em parceria com a Prefeitura Municipal aqui do Guarujá, com a SEDUC, né? E também uma parceria com a escola. O projeto é muito bem aceito aqui na escola. Temos aqui atendendo no núcleo Petrobras aqui mais ou menos umas 450 crianças. Só aqui nessa escola Adelaide Fernandes nós estamos atendendo 50 crianças em cada modalidade. Então, são duas escolas, uma ao lado da outra aqui no Maré Mansa, né? Como é que a comunidade tem convivido com o projeto? Como é que é a aceitação dos pais? Muito boa aceitação, todas as vezes que a gente promove algum tipo de evento, eles participam, eles em peso, eles comparecem, eles incentivam. Os pais, eles participam muito do nosso projeto no sentido de a gente faz uma reunião, eles vêm, participam, dão ideias do projeto, é muito legal essa integração com os pais dos alunos. Vamos relembrar, quais atividades que vocês oferecem aqui? Futsal, judô, canto, balé e dança. Então, e uma faixa etária bastante ampla, vai desde os 4 anos de idade até crianças maiores, né, Lilo? Zé, aqui é um desafio, né? Porque aqui é uma escola de ensino infantil, nós temos crianças aqui de 4 a 7 anos, então tudo nessa faixa etária é um pouco mais difícil, porém é de grande valia para essas crianças, porque nessa faixa etária as crianças estão com o córtex motor aberto para grandes possibilidades. Então, ao mesmo tempo que é um desafio para os professores ensinarem aquilo que a gente tem proposto para eles em termos de atividade física, cultural, também é uma gama de experiência muito grande para eles no futuro. Especialmente aqui na Adelaide Fernandes, como você falou, crianças de 4 a 7 anos de idade e as crianças maiores no outro grau de educação, aqui ao lado, na escola Ari de Souza, que realmente tem uma infraestrutura muito boa, ambas as escolas, né? O que uma escola não tem, a outra tem. Por exemplo, aqui nós não temos uma quadra, mas na escola do lado a gente tem uma quadra enorme, gigante, onde as aulas de futsal lá, para as crianças um pouco maiores, né, de 14, 13, 12, 11 anos até, participam de aulas de futsal com um pouquinho mais de, não com aquele caráter lúdico, que aqui a gente tem muita a parte lúdica, a parte da brincadeira, do lazer, porque a gente não pode exigir muito das crianças aqui até 7 anos, né? Já do outro lado de lá a gente já pega um pouco mais na parte específica das modalidades, lembrando que o nosso objetivo aqui, muito mais do que a prática das atividades esportivas e culturais, é a educação. A gente utiliza as modalidades esportivas e culturais como uma ferramenta de educação. Tá certo, Lilo, obrigado pela recepção. Estamos aqui no Núcleo Guarujá, Núcleo Petrobras, pelo programa Cidadania e Desenvolvimento da Companhia, em mais um trabalho especial, falando das coisas do Projeto Social Integrar Vida. E o inglês também, não é, André, que você ministra as aulas para a criançada, como a gente pôde observar, né? Eu vi em loco as músicas, né? E os pais encantados, né, com os filhos, podendo fazer a sua iniciação no inglês. Acho que isso é muito gratificante, né? Demais. Nós tivemos esse ano a felicidade de fazer uma reunião com os pais. E isso, para mim pessoalmente, foi assim impressionante, porque os pais da maioria das crianças chegavam felizes e diziam assim: professor,
sabe, o meu filho, quando ele chega em casa, ele fala assim, mamãe, sabe como é tal coisa em inglês? Eu sei. E eles ficam repetindo e falando as coisas que eles aprendem e pedem. E quando a mãe diz que por algum motivo não podem ir para a escola, se está chovendo, alguma coisa, vocês estão até meio doentinhos, assim, teve criança que chorou dizendo que queria ir para a escola e tal, por conta das aulas de inglês. Então, eles têm mostrado para os pais que têm aprendido, né, através dos comentários que eles fazem, a vontade que eles têm de comparecer à aula. E quando os pais estiveram na escola, como foi nesse dia, então nós tivemos a oportunidade de mostrar para eles como é o nosso dia a dia em sala de aula, com as músicas, com os movimentos e tudo mais. E os pais e o pessoal da escola, todo mundo ficou assim super empolgado. É que você falou que às vezes quando chove as crianças não vão, elas não vão porque às vezes não tem condição de sair de casa, Claro, porque é uma área carente. Exatamente. E tal, né? E acredito que o inglês, nessa faixa etária das crianças e para os maiorzinhos também, não é? Eles abrem um monte de perspectivas e descobertas que essas crianças não imaginariam que teriam, né? Ah, sem dúvida. Eu aproveito a minha experiência, né, os alunos já um pouco mais, os mais grandinhos, eu apresento muitas vezes fotos de lugares ao redor do mundo onde eu estive por causa do meu trabalho antes, né? Então isso, eu faço comentários, uso isso dentro da aula como material de vocabulário, então eu falo, sei lá, das pirâmides do Egito, das ruínas da Grécia, você usa as figuras, né? Exatamente, as figuras mental pictures. Exatamente, vão trazendo essa associação da palavra, da imagem, do som da palavra com a imagem, e isso ajuda demais. Isso é muito efetivo, né? Funciona bastante, né? Muito mesmo. E você já conhecia o projeto antes de trabalhar com a gente? Já tinha ouvido falar? Não conhecia o projeto. Eu conheci a partir do momento que esse meu amigo me convidou, vim. Quero falar sobre o segundo momento, que foi a chegada nessas escolas das crianças menores, que foi assim uma coisa que foi um grande desafio e que acabou dando muito certo e se tornou uma coisa apaixonante mesmo. Então, porque nós temos outra particularidade, né? Nesse núcleo de inglês, que é o Programa Cidadania e Desenvolvimento da Petrobras, não é, que ele contempla atividades, geralmente a ANE trabalha com as iniciativas ao esporte. Já o Programa Cidadania e Desenvolvimento, nós estamos inseridos na categoria Direitos da Criança e do Adolescente. Aliás, no edital, no concurso da Petrobras, né? O projeto Integrar-te Vida do Guarujá, que você trabalha, ficou em primeiro lugar na seleção, na categoria, e também foi o único projeto do Estado de São Paulo aprovado, né? Você vê a nossa responsabilidade, né? E realmente já vi o trabalho lá. Quero falar mais um pouquinho em inglês, quero falar também da importância da informática com o André Paulo Ferreira, professor de inglês e informática do projeto Integrar-te Vida. É o nosso convidado de hoje, a gente volta já já.